Fala Geeks, tudo bem com vocês? Eu sou o Ruivo Geek e hoje a gente vai falar um pouquinho do segundo episódio de WandaVision. Mas antes não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos para eu continuar criando conteúdo de qualidade para vocês. E é claro, antes de mais nada, roda a vinheta. Esse episódio ele inicia, com a Wanda e o Visão tentando dormir. E aí eles começam a ouvir uma batida, um barulho lá. E os dois ficam extremamente assustados. A Wanda começa a utilizar o poder dela igualzinho a Samantha, em A Feiticeira, para ligar e desligar a luz e chamar a atenção do Visão para que ele vá checar o que está acontecendo. E no final eles acham que é apenas um galho. A Wanda aproveita para redecorar, o quarto ali e aproximar as camas dos dois. E aí eles têm ali a noite de amor deles. E logo em seguida a gente abre com a abertura do episódio. O segundo episódio, ele é baseado em Ginny é um Gênio e A Feiticeira. Foram séries aí que fizeram muito sucesso nos anos 60. Inclusive, a gente tem uma grande referência aí nos créditos. A abertura desse episódio foi toda animada. E a gente tem aí todos os integrantes da cidade de Westview cantando ali, todos juntos. Isso é uma referência de que a Wanda está controlando aquela realidade e que tudo gira em torno dos dois. Tanto é que logo no começo da abertura, a Wanda transforma o letreiro de Westview em WandaVision. A abertura inicia logo também com uma representação das 6 joias do infinito ali, fazendo um hexágono. Esse hexágono ele tá aí por uma razão, e se você quiser saber o porquê, é só você clicar aqui no review do primeiro episódio, que eu vou deixar nos cards, para você descobrir qual é a minha teoria. A abertura mostra o Visão, atravessando as paredes ali pelo banho e pelo armário, O armário dele tem muitas coisas, mas a principal é que tem uma teia de aranha. Essa teia de aranha tá ali justamente porque o Visão ele consegue alterar a aparência dele, então não necessariamente ele precisa de roupas, porque ele pode simplesmente criá-las. A gente tem alguns ossos ali no armário dele, isso é uma referência ao episódio anterior, quando o Sr. Hart pergunta pra ele: você não tem nenhum esqueleto no seu armário, E aí ele fala: não, eu não tenho esqueleto. Então é uma brincadeira que eles fizeram aí. No armário do Visão a gente também tem aí o capacete do Ceifador. O Ceifador é um personagem bem importante para a origem do Visão, tanto é que você pode ler aí na revista de 1985 do Visão e da Feiticeira Escarlate, que é uma das grandes fontes inspiradoras aí para WandaVision, que eles contam um pouquinho da história dele e também um pouquinho da história do passado da Wanda, que a gente vai comentar já já. Ainda na abertura a gente tem uma cena da Wanda no mercado, utilizando os poderes dela para fazer compras. E aí, logo em cima, você vê aí algumas propagandas de produtos que tem naquele supermercado. Um deles é o Wonder Oats. Wonder Oats, na verdade, é uma referência ao personagem Wonder Man, que foi o grande doador aí de padrão de ondas cerebrais que foi utilizado para criar o Visão nos quadrinhos. Eu acho, inclusive, que a gente pode estar fazendo o caminho contrário com ele na série. O personagem ia aparecer em Guardiões da Galáxia, mas eles tiveram que cortar todas as cenas porque não fazia sentido no filme. Aqui no Brasil, o nome do personagem ficou como Magno. Pode ser aí que ele apareça em WandaVision ou mais pra frente no universo Marvel como uma nova encarnação do Visão, já que nos quadrinhos eles eram quase como irmãos gêmeos. Logo ao lado ali da propaganda do cereal do Magnum, a gente tem também uma referência à Bolva, que é uma caixinha de leite ali falando Bolva's Milk, que é leite da Bolva. Então aí a gente tem esse personagem que nos quadrinhos foi a babá da Wanda e do Pietro e ajudou a salvar eles, resgatar eles e criar. A Bolva é uma personagem que foi criada pelo Alto Evolucionário e ela é uma vaca super evoluída e inteligente. O Alto Evolucionário é um personagem que vai aparecer aí em Guardiões da Galáxia 3 como criador do Rocket Raccoon. E ao lado da propaganda da Bolva a gente tem uma propaganda de comida para gatos da Tia A. A Tia A, todo mundo já sabe que é a Agatha Harkness, ou mais precisamente Agnes, que é a personagem que está aí sendo amiga da Wanda. Eu acredito que ela vai ser sim a encarnação da Agatha Harkness e a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso logo logo. A propaganda de comida da gato é uma referência direta ao gato Ébano, que era aí o pet de estimação da Agatha Harkness. A gente tem aí na sala de estar da Wanda e do Visão, também nessa abertura, uma pequena estátua, um adorno ali, que faz referência ao Wizard. O Wizard foi o primeiro personagem que eles acreditavam ser o pai deles, Pra quem não sabe, a história deles é muito confusa. Eles já tiveram, 4 ou 5 pais diferentes. Então, quando eles conheceram o Wizard, que é um personagem legado, da Marvel. Então, ele tá ali junto com o Namor, junto com o Tocha Humana original, que era um sintesoide também. Então, ele é um personagem que tá lá desde os anos de ouro da Marvel. Então, quando ele conhece o Pietro e a Wanda, e eles contam alguns detalhes ali da data de nascimento e tal, eles acreditam que por terem muitas coincidências, que pode ser que o Wizard seja o pai deles.
deles. Então eles aceitam essa realidade, que isso tudo é desfeito depois, muitas vezes, até que eles descubram quem de fato é o pai deles. O Weezer, pra quem não sabe, ele é um personagem que apareceu muito rapidamente em Jessica Jones e tinha super velocidade, assim como o Pietro. Então eu acho que esse easter egg ele foi colocado aqui apenas como uma piada interna, né, algo divertido aí pra gente pesquisar e descobrir um pouquinho mais sobre a origem deles. Inclusive, na mesma revista aí do Visão e da Feiticeira Escarlate de 1985, você vê aí a feiticeira relembrando momentos da infância dela, né, e da identidade dela. Inclusive, eu gosto bastante porque ela tem um diálogo com ela mesma, enquanto ela tá sobre o efeito de uma droga ali, em que ela fala que ela não é Wanda Maximoff, ela não é Wanda Magnus, ela não é Wanda Weezer, né? Tipo, ela é simplesmente Wanda, porque o marido dela, que é o Visão, não tem um sobrenome. Então, se isso basta pra ele, né? Isso basta pra ela também, e ela encontra ali alguém que ajuda ela a entender que ela não precisa ficar indo atrás da história de origem dela pra ser a pessoa que ela deve ser. A gente tem aí o começo do episódio, né, com a Wanda e o Visão se preparando para fazer um show de mágica, né? Eles trazem ali um easter egg que tá praticamente sendo esfregado na nossa cara, né, que é uma caixa dos mistérios que tem ali a joia da mente entalhada na parte da frente. Eles adotam codinomes que são importantes aí nos quadrinhos, né, que são a Glamour e o Illusion. E na verdade, esses dois personagens são mutantes que apareciam e justamente eles viviam disso, eles faziam mágica, né, com os poderes mutantes deles e enganavam o público dizendo que era apenas um show de mágica. Então já temos aí mais uma referência a mutantes no MCU. A gente tem uma referência aí a Vingadores Era de Ultron, quando a Feiticeira Escarlate está passando pela sala de jantar e a gente dá uma olhadinha no papel de parede dela e a gente vê que o local que está ali no papel de parede é justamente o local onde a Hydra acabou fazendo experimentos para ativar os poderes dela e do Pietro. Inclusive, um fato muito interessante é que tem um livro aprofundando aí os eventos do MCU, né, que eu acho que é o Wakanda Files, que acaba falando que os poderes da Wanda eles já estavam lá. A Joia da Mente apenas ativou algo que já existia nela. A gente tem ali um momento em que a Wanda sai de casa, né, para se encontrar com a Agnes, e ela encontra um helicóptero de brinquedo jogado ali no jardim dela, que tem o logo da SWORD, e tem também o número 57 nele. Esse número ele é muito importante e ele apareceu inclusive num bebedouro na abertura. Se você não percebeu, volta lá, que tem uma cena que o Vision tá pegando água e tem ali entalhado 057. O número 57 é uma referência à revista Vingadores 57, que é um número onde o Visão foi enviado pelo Ultron para matar os Vingadores. E aí ele percebe que essa programação dele de matar não é a correta e que essa programação que o Ultron fez nele não coincide com as ideias e ideais dele. Então, ao invés de matar os Vingadores, ele acaba levando eles diretamente para o esconderijo do Ultron. Após esse encontro, o Visão ele volta, né, desorientado, e agora ele faz parte dos Vingadores. A Wanda ouve novamente, né, esse barulho e ela começa a perceber que a realidade está entrando em colapso à volta dela ali. Então ela começa a perceber que ela não consegue controlar o vermelho do caos ali, da magia dela. Então você vê que justamente isso é uma grande referência à magia dela e à revista solo dela, que ela teve nos quadrinhos há pouco tempo atrás, em que era criada essa identidade visual de Feiticeira Escarlate para ela. A gente vê que nesses quadrinhos as capas todas eram em preto, branco e vermelho. Então ali a gente já tem alguns indícios, né, de que ela tá utilizando a magia do caos. Logo em seguida a gente tem a Agnes interrompendo ela ali, né, e falando, olha só, é a estrela do show. Então você já vê ali que a Agnes tá mexendo um pouquinho com ela e que ela sabe que tudo ali tá acontecendo dentro de uma sitcom, né? Então você vê que a Agnes sabe mais do que ela tá falando. Ela aparece pela segunda vez, né, com um coelho ali. A primeira vez foi na abertura. E aí o nome desse coelho é Sr. Scratch. Ela levou esse coelho aí pra fazer parte do show de mágica. Mas o que isso realmente tem de interessante é que isso, na verdade, é um easter egg ao Nicholas Scratch. Ele é um vilão, né, dos quadrinhos, geralmente do Quarteto Fantástico, e ele é um feiticeiro também, e filho da Agatha Harkness. Então a gente tem esse easter egg aí que é pra realmente tirar qualquer dúvida que a gente tinha de que ela é a Agatha Harkness. Logo em seguida a gente tem a introdução da Dot, né, que é a personagem antagonista desse episódio. Então ela se mostra como sendo uma dona de casa extremamente superficial e controladora, né? Ela quer ter o controle ali sobre toda aquela situação. Isso levou muita gente a se perguntar se, na verdade, ela não era o Mephisto, né? Ou o Pesadelo disfarçados ali naquela realidade. E eu acredito que possa ser, mas a gente vai comentar um pouquinho mais disso em outro vídeo. Nesse momento a gente tem também a introdução da Monica Rambeau, né? Como Geraldine, ali naquela realidade.
Então ela não sabe muito bem o nome dela até que a Wanda toca na mão dela. Isso pode ser uma referência de que a Wanda estava dando ali uma identidade nova para ela naquela realidade, ou também que a Mônica tem outros motivos para estar ali naquela realidade. E isso a gente vai conversar também um pouquinho no próximo vídeo. A Dori, como a gente percebe, ela é uma personagem que ela não tem problemas para falar o que ela pensa. E justamente a Wanda tá tentando impressionar ali ela naquela realidade porque ela sabe que a Dot é quase como uma autoridade ali entre as donas de casa do bairro. Então ela pode facilitar bastante as coisas. E também porque a Wanda só quer se encaixar ali, né, com o Visão. Então ela tenta conversar com a Dot, falar tipo, eu acho que a gente começou, né, com o pé errado, vamos tentar corrigir isso, por favor. E aí a Dot fala, eu ouvi coisas sobre você e o seu marido. Então ela pode estar fazendo uma referência aí aos poderes dele, né, na realidade regular e como a Wanda é perigosa. E aí a Wanda já aproveita a ocasião, parece que ela sai um pouco da personagem e fala, eu não sei o que você ouviu, mas eu garanto que eu não quero machucar ninguém aqui. E isso aí dá mais um indicativo de que a Wanda sabe exatamente o que está acontecendo ali naquela realidade. Nesse momento, a voz do Jimmy Woo, né, que é um agente do FBI aí que apareceu no filme do Homem-Formiga e da Vespa, começa a falar no rádio que estava ali próximo delas, e elas começam a falar, Wanda, o que está acontecendo? Quem está fazendo isso com você? Wanda, você pode me ouvir? E aí o rádio quebra, e nesse momento a Dot quebra um copo que estava na mão dela, e novamente a gente vê a coloração vermelha. Nesse momento, a Wanda sabe que tem algo a mais acontecendo ali naquela realidade que está fora do controle dela. Nesse episódio, a gente também tem um comercial de época, e dessa vez é fazendo referência à origem dos poderes da Wanda, graças aos experimentos do Barão Von Strucker que ela ganhou os poderes dela, né? Que ela conseguiu ativar esses poderes. Então aí a gente tem uma referência a um relógio chamado Strucker, e ele está marcando exatamente o tempo das 2h42. Isso é uma referência ao número de uma revista dos Vingadores, a revista de número 242, em que a Wanda retorna aí para os Vingadores depois do Visão passar um tempo desligado. Inclusive, essa é uma HQ que inicia o conflito das Guerras Secretas. A minha teoria é que a fase 5 do MCU deve adaptar essa história. A gente tem um momento ali em que todo mundo começa a falar pelas crianças, e é extremamente assustador quando todo mundo começa a falar junto. E quando você olha em Westview, não tem criança nenhuma. Isso dá a entender que o que quer que seja que está acontecendo lá dentro tem a ver com a Wanda ter filhos. Tanto é que quando eles finalizam aí o show de talentos, que eles ganham um grande prêmio e vão para casa, a Wanda percebe que ela está grávida. E nesse momento eles ouvem aquela batida mais uma vez, e a Wanda sai ali para olhar o que está acontecendo. Quando a Wanda e o Visão chegam ali na rua, eles veem que tem um homem com uma roupa de apicultor e o logo da SWORD nas costas. Então aí ela simplesmente diz não. E ela consegue rebobinar tudo que está acontecendo ali até o momento em que os dois estão juntos e felizes pela notícia que eles vão ter filhos. A Wanda nesse momento começa a colocar cores em todo aquele mundo, né? Trazendo ali uma noção de que o tempo está avançando. Então não bastava a Wanda ficar grávida ali em menos de 24 horas que eles dormiram juntos, né? Ela também acaba atravessando quase que uma década inteira de sitcoms pro próximo episódio. No momento da negativa dela, você vê que a Wanda tem mais controle do que inicialmente a gente tinha visto, e que realmente ela tem um poder ali sobre o que está acontecendo naquela realidade. Talvez seja até por isso que ela escolheu passar a vida dela em séries de TV, né? Porque ela consegue rebobinar, pausar, ir pra frente do momento que ela quiser e ir alterando as coisas com o tempo dela. E assim nós terminamos o episódio ali sem entender muita coisa, mas vendo a Wanda alterar a realidade para uma que ela esteja mais feliz com o Visão. Se eu deixei de mencionar algo aqui, pode colocar aqui nos comentários. Eu sei que tem um ponto muito importante desse episódio que eu não comentei, mas é porque a gente vai ter um vídeo de teorias aí que eu vou explicar um pouquinho mais o que está acontecendo em WandaVision e quantos vilões exatamente a gente pode ter aí nessa narrativa. Um grande beijo do Ruivo e até a próxima. WandaVision, WandaVision, WandaVision.